Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do seu Novo Testamento. Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Convido a igreja a abrir lá. Nós leremos do verso 17 a 20. Como estamos estudando o conhecimento de Deus, então cabe-nos uma palavra sobre a Escritura, que conforme foi dito na semana passada, nós temos uma orientação da palavra de Deus, que Deus é conhecido pelas Escrituras, ele se revela assim, você vai achar em várias passagens essa demonstrativa. Então, como é o conhecimento de Deus, uma palavra sobre a proposição de Jesus diante das Escrituras, que é exatamente o que está aqui no texto de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Então, esse parágrafo, Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 20. Esses 4 versículos, vamos passar então a leitura. Eu convido o irmão que acompanhe. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ainda assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine mente e coração. Precisamos do teu auxílio e não de forma alguma julgamos que a nossa inteligência é suficiente para alcançar as verdades simples da tua Escritura, mas que são tão puras que mentes e corações ficam no caminho, interpretam mal e muitas vezes não entendem o teu direcionamento, tua instrução. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine, que precisamos do teu auxílio, da assistência do teu Santo Espírito sobre nós, iluminados por eles, entenderemos a tua palavra. E que se alguém não crê nas Escrituras, ou ainda não se entregou ao Senhor, que o faça nessa noite, para ter acesso, Senhor Deus, a essas verdades reveladoras sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre a nossa história, e especialmente verdades reveladoras sobre o Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus tem o interesse de que o conheçamos. E o conhecimento de Deus, da onde nós podemos obtê-lo? Então, João Calvino gasta longas linhas, muitas linhas, para se referir ao valor e à importância das Escrituras. Uma das coisas que ele diz é que, mesmo tendo dentro do coração humano uma semente do conhecimento de Deus, o homem a sufoca e a mata. E que então é importante e que nós não conseguiremos conhecer Deus sem o auxílio das Escrituras. Então, segundo o que ele coloca, as Escrituras são algo imprescindíveis. Tanto as Escrituras são imprescindíveis e junto a isso, que nós não poderemos conhecer Deus por nossos próprios caminhos ou raciocínios. O nosso raciocínio tem que ser acompanhado pelas Escrituras Sagradas e até mais do que acompanhado, dirigidos. As nossas ideias e os nossos valores têm que se modificar, que ao contrário, permaneceremos cegos, poderemos até assimilar alguma verdade, mas a verdade de Deus fica corrompida. É nessa expectativa que nós aproximamos então
das Escrituras, porque precisamos saber de algo importante. Primeiro, na discussão de Calvino, ele coloca que duas fontes de conhecimento de Deus precisavam ser tratadas. Uma delas, ele usa a ideia de que era muito comum no mundo católico, porque pelas Escrituras a Igreja Católica acabou se enfraquecendo, ela tinha o poder total sobre o homem e o direcionamento do mundo e sobre os reis. E de repente o mundo descobriu as Escrituras, e com essa descoberta houve uma transformação. Então a Igreja Católica divulgava a ideia de que a autoridade das Escrituras emanava da Igreja. A Igreja tem autoridade para fazer tudo, inclusive das Escrituras. E Calvino rechaça essa ideia, dizendo que a Igreja não depende do testemunho humano, muito menos da Igreja. Pelo contrário, a Igreja que precisa da Escritura da Bíblia, para poder se fundamentar, para ela ter alicerces. O alicerce é as Escrituras, apóstolos e profetas, assim ele diz. Então ele diz, não precisa de testemunho humano e nem o testemunho da Igreja. A Igreja é fruto das Escrituras muito mais do que as Escrituras se tornam fruto da Igreja. E aí, para comprovar, para fazer ainda mais coro a esse pensamento de que a Igreja Romana tem autoridade sobre a Bíblia, é que no concílio da Contra-Reforma foi colocado, o concílio de Trento, foram colocados livros a mais nas Escrituras, para dizer que é a Igreja que decide que livros são santos e que livros não são. Essa era a postura na época da Igreja Católica, que então alterou o cânon da Igreja Cristã. Preciso dizer que havia a Igreja Ortodoxa grega, que não compartilha de muitas coisas da Igreja Católica Romana, heterodoxa. Então, que as duas disputavam até que veio a Reforma e criou uma terceira mão do cristianismo, que é o cristianismo protestante, os que seguem Jesus e não são católicos, nem romanos, nem gregos. Com esse pensamento, nós nos aproximamos, porque não nos interessa o que os católicos romanos, o que os católicos gregos, ou o que os protestantes dizem, que as Escrituras têm autoridade, que emana dela mesmo, emana de Deus. A defesa de Calvino ele combatia, inclusive, imagino que seja os anabatistas, porque havia um grupo que Calvino combate nas institutas, pessoas que usavam o Espírito Santo de pretexto para não seguir as Escrituras, para seguir seus próprios sonhos. E isso é interessante porque é exatamente as influências que temos hoje. Há uma grande influência dentro do mundo protestante de pessoas que seguem seus próprios sonhos e não as Escrituras. E que não pode ser acrescentado nada às Escrituras, mas essas pessoas acreditam em revelações. E por mais experiência que tenhamos, a Escritura não depende disso. A palavra de Deus é a Escritura. Não somos adivinhos, não somos chamados por Deus para fazermos revelação de novo ao mundo, mas tornar conhecida a revelação que Ele já nos deu nas Escrituras. Tendo isso em mente, o que eu disse, não interessa para nós nem o que Calvino fala, a menos se ele repercutir o que Deus já diz na sua sagrada palavra. Nos importa o que Jesus, como Jesus reputava o Antigo Testamento, nosso mestre Jesus. Como que Jesus via o Antigo Testamento e como que Jesus vê o Novo Testamento. Essas coisas são importantes para nós. Se para o conhecimento de Deus elas são imprescindíveis, vamos ver isso dito pelo próprio Jesus. E no trecho que nós lemos é interessante, porque Jesus está realmente iniciando uma nova ordem na Terra. Havia uma mudança que o mundo precisava ter e que Jesus realmente mudou. De dentro do judaísmo sai o cristianismo, que se torna a maior religião do mundo. Somados protestantes e católicos, somos sem dúvida a maior religião do mundo. O islamismo, que é um derivado, que Maomé era um admirador dos judeus e de Cristo. E portanto ele criou o judaísmo fazendo uma miscelânea de cristianismo e judaísmo adaptados à cultura árabe, especialmente. Então, daí é que vem o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo. Mas o que é que nos interessa? Interessa saber se nesse novo mundo, nessa nova ordem que Jesus dá, qual o lugar que tem as Escrituras, especialmente as Escrituras do Antigo Testamento. Então, Jesus, de início,
ele já tira uma ideia errada. Ele veio para transformar o mundo, mas ele não veio para mexer no nosso conceito das Escrituras, nem dos judeus. A revolução que Jesus queria fazer tem mais a ver com os nossos conceitos, não propriamente do judaísmo, mas do mundo inteiro, do judeu e do pagão, os nossos conceitos sobre felicidade, sobre mundo, sobre o motivo de viver, do que propriamente as Escrituras. Jesus diz que as Escrituras são, na verdade, instruções para nós sobre o mundo e as coisas que precisamos saber. Então a revolução que Jesus está causando, a inovação, inclui as Escrituras e não exclui. A nova ordem não tem de forma alguma o propósito de mudar alguma coisa da relação do judeu com as Escrituras. Jesus está reforçando. A tal ponto Jesus reforça que há uma corrente dentro do judaísmo que não aceita Jesus como Messias, mas entende que ele foi um dos maiores mestres do judaísmo. Porque essas instruções deles aqui são perfeitas no olhar rabínico. E o que Jesus está dizendo aqui? Não pensem que eu vim revogar as Escrituras, vim mudar algumas coisas. O que Jesus veio mudar? Veio mudar no nosso conceito, na nossa maneira de observar o mundo, porque não levávamos a Escritura a sério, nós seres humanos. O que é interessante é que ele está mudando alguns conceitos realmente. Se você olhar as bem-aventuranças, Jesus está mudando nosso conceito de felicidade. No fundo, a palavra bem-aventurado, que a gente não usa no dia a dia, bem-aventurado é só uma expressão para se falar de alguém afortunado, de uma pessoa feliz. Né? Na realidade, esse termo do grego é uma tradução do que nós temos no Salmo 1, por exemplo, que fala que bem-aventurado é o homem. Literalmente, o que está escrito no Salmo 1 é: as felicidades são do homem. Seria basicamente essa ideia. Felicidades, no plural, do homem, que elas são do homem e pertencem ao homem que ama a lei. Então, o que Jesus está mudando? Nosso conceito de feliz está mudado. Ele está dizendo que feliz aqui são os que choram. Nosso conceito de felicidade é inverso. Jesus ele diz: porque choram agora, depois serão recompensados. Felizes são os que choram. Não está quebrando o conceito? Outro conceito: felizes são os ricos, no nosso conceito. Jesus diz: felizes são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus, com as bem-aventuranças, está quebrando o conceito humano. Os homens tinham as Escrituras, especialmente os judeus, que ele está ensinando para os judeus, e não absorveram dela o ensino real que estava sendo dado, que é um ensino revolucionário, que muda todas as coisas. Então veja só, felizes são os que choram, felizes são os pobres, felizes não são espertos, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, os que têm seu coração limpo, sem malícia. Felizes não são os maliciosos, e sim os de coração puro. Os felizes são os perseguidos, porque são perseguidos agora. Grande é o vosso galardão no reino dos céus. Felizes, diz Jesus, não são os que estão fartos, mas os que têm fome. Veja que Jesus está quebrando todo o conceito. Ele está dizendo que feliz é a igreja. Feliz é aquele que, por causa do mandamento do Senhor, não se tornou rico, famoso, respeitável. Ele passou por humilhações, foi caluniado, porque amava o Senhor e esse mundo se opõe a Deus. Então, felizes estão no inverso. É isso que ele está mudando, o nosso conceito. Mas ele está mudando a partir do quê? Da ideia dele, que ele teve uma revelação. Ele é o próprio Deus. Mas observa que Jesus está usando as Escrituras. Todo o Sermão do Monte é sobre a lei de Deus. Ele não está trazendo conceitos novos. Ele pode estar trazendo uma interpretação nova para alguns rabinos do judaísmo, mas observemos que Jesus de alguma forma nos aponta que as Escrituras têm que ser mantidas, que essa é a essência, que ele, como um bom judeu, ele não veio transtornar e tirar da mente dos homens as Escrituras, mas veio reforçá-la. Então, olha o que Jesus diz: não pensem, eu me engano, pensarem que eu vim revogar a lei, porque era uma oportunidade. Cada vez que surgisse uma seita no judaísmo, que ela traria a libertação da lei. Jesus não está dizendo que você está livre da lei, ela continua valendo. Aliás, no Antigo Testamento todo, mas eu queria que você lesse o final do livro
de Eclesiastes, que um homem parou para observar o mundo, observar a vida e tentar achar um sentido para a vida. E ele chegou à conclusão que ninguém vai conseguir encontrar esse sentido da vida debaixo do sol. Enquanto estivermos nesse mundo vivo, debaixo do sol, não encontraremos. É como correr atrás do vento. Mas ele diz, o resumo de tudo o que eu disse é isso: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Olha que coisa interessante. O temor de Deus é um equivalente à fé. Então costumamos dizer, nós presbiterianos aprendemos essa boa lição, de que as Escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. As Escrituras nos ensinam o que devemos fazer e o que devemos crer. Então que bênção que tenhamos essa confirmação em Eclesiastes. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é dever de todo homem. E Deus trará a luz. O que é a luz? A luz é a própria Escritura, que vai mostrar as obras dos homens. Seremos reprovados ou aprovados conforme a nossa caminhada. Então, o livro de Eclesiastes reforça essa ideia que Jesus nos dá. E Jesus mesmo diz, minha mudança não diz nada a respeito à lei. A lei, se é considerada a palavra de Deus, aliás, lei é uma tradução nossa, porque o hebreu costuma entender que Torá não é meramente lei. Torá é instrução. A lei geralmente é negativa. Mas a instrução, ela pode ser positiva e ter os aspectos de negação, de mudanças, lugares, coisas que precisamos mudar. Por isso, ele diz aqui uma coisa: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu queria falar um pouco sobre esses dois termos. Eles aparecem com algumas variações dentro dos evangelhos, com esse termo, lei e profetas. É como o judeu chama a sua escritura: lei, profetas e sabedoria, lei, profetas e escritos. É assim que é a divisão da Bíblia judaica, tem 3 divisões: lei, profetas e escritos. Aquele homem que do inferno conversou com Abraão, segundo a narrativa de Jesus, pediu que Lázaro fosse ressuscitado, porque se Lázaro fosse ressuscitado, os irmãos dele não iriam lá. Pede a Lázaro que vá avisar meus irmãos e pede a ressurreição dele. E a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas. Olha essa expressão, Moisés é a lei e eles têm os profetas. Então isso aqui conclui todo o Antigo Testamento. Eles têm a lei e os profetas. É o que nós temos aqui, então, dizendo a Abraão que não ressuscitaria, que a lei era suficiente. Ele disse: não, pai Abraão, mas se um morto for falar com os meus irmãos, eles vão crer. E Abraão respondeu: se eles não crerem pela lei, ou seja, por Moisés e os profetas, jamais crerão, ainda que eu ressuscite os mortos. Isso é o ensino de Jesus em Lucas 16, na última parte do capítulo. Então, o que nós temos aqui? Jesus diz: eu não vim revogar a lei, ou os profetas. Isso aqui também tem 2 aspectos, porque ele diz: eu vim cumprir a lei e cumprir os profetas. Isso nos leva a 2 coisas. Geralmente se pensa em lei como a expressão dos mandamentos de Deus. E quando nós falamos de profeta, o profeta revela segredos. Isso falando de forma genérica, você entende que o profeta traz oráculos, revelações. Então o profeta diria o que nós devemos crer e a lei nos diria o que devemos fazer. Isso genericamente. Então Jesus está dizendo que o que ele veio foi cumprir e fazer com que nós cumpramos. A igreja dele tem que cumprir aquilo que é ordem e que é vontade de Deus, e também tem que crer naquilo que Deus revela. Eu estou falando que é genérico porque existe revelação de Jesus Cristo e de futuro e de profecia dentro da lei. A lei prega sobre Jesus. E aí você vai para os profetas ensinam ética, eles ensinam o comportamento. Então está meio misturado, mas basicamente seria isso. Nós entendemos que lei transmite a vontade de quem promulgou ou quem nos deu a lei, e nós entendemos também que profetas manifestam coisas que nós não conhecemos. Se for assim, nós entendemos que Jesus veio cumprir as profecias, e Jesus, na sua vida, na sua ética, cumpriu a lei. Tudo que a lei mandou fazer, ele fez.
Então, não tenha dúvida que Jesus está falando do seu próprio comportamento e está falando também da revelação que foi feita sobre ele no passado. Ele cumpriu as profecias de Isaías, do Pentateuco, dos Salmos. Tudo que tinha sobre ele cumpriu. Mas não somente isso, ele cumpriu seguindo eticamente o que a lei lhe mandava. Ele foi perfeito no seu caminho. E aí, eu não vim revogar. Não pensem que aqui é uma oportunidade de você se livrar dos mandamentos se você julga que eles são pesados. Aliás, uma palavra aqui sobre mandamentos ser pesado. Mandamento não é pesado. Olha que coisa quando a gente ama. Nós sentimos que às vezes eles são pesados, mas eles são nossa obrigação. Nós viemos para fazê-los. Então, observe que o salmista Davi diz que a lei de Deus é mais desejável do que o ouro muito depurado. O ouro mais puro que tiver ainda não tem o valor para nós. Eles são mais desejáveis e são mais doces do que o mel. Salmo 19. Então, diante desse fato, nós devemos entender que algumas pessoas não consideram a lei como pesada, mas têm prazer na lei de Deus e nela meditam de dia e de noite. Talvez você considere alguns mandamentos de Deus peso. Está faltando amor. É porque quanto mais você amar ao Senhor, muito mais leve você vai sentir. Como alguém disse certa vez, que eu li numa mensagem que mandaram para mim, um pregador dizendo essas palavras. Falou assim: nosso problema com as finanças e com o dízimo é porque a gente ainda não entendeu que não é nosso. Porque se eu devolvo aquilo que não é meu, eu não sinto falta. Mas o problema é que nós nos apropriamos daquilo que não é nosso. Então daí algumas pessoas dizem: esse é o mandamento do Antigo Testamento, já foi abolido. Jesus diz que não veio abolir, ele veio cumprir. Então prestem atenção, porque não há nada no Antigo Testamento que possamos dizer passou. Ou nós faremos uma aplicação direta, por exemplo, não darás falso testemunho, então não minta. Mas há outras que faremos uma aplicação indireta. E há vários mandamentos que diz lá que o pecador deve ser apedrejado. Nós não vamos apedrejar ninguém. Existe uma lei no país para punir o errado. Então o que nós vamos fazer é um apedrejamento virtual. A igreja vai dizer para a pessoa: consideramos você como publicano e gentio. E a partir dali a igreja, segundo o que a gente entende no Novo Testamento, a igreja primitiva, parava de falar, considerava aquele homem como morto, por causa dele ter traído a sua própria fé. Então nós não praticamos o apedrejamento. Nós passamos a considerar como morto para nós, pelo menos na nossa prática de hoje, do século XXI, essa pessoa é excluída do rol de membros porque o seu comportamento provou que ela não crê no Senhor. Então ela é excluída e nós deveríamos considerar, está morto para nós, não recebe comunhão, etc. Bom, mas o interessante aqui é dizer: lei e profetas não vim revogar, vim cumprir. Eu gostaria que você prestasse atenção no verso 18, que temos uma segunda missão. Não somente Jesus explica que a sua missão é cumprir e não abolir. No verso 18 ele diz: em verdade vos digo, e vai acrescentar mais ainda peso: até que a terra e o céu passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eu quero chamar a sua atenção especial aqui. Primeiro que ele diz que é perene. Jesus está dizendo que a lei dele vai valer pelo século 21 também. Que algumas pessoas estão dizendo que não. Que Deus conhece o coração, que o cristianismo mudou isso. Jesus disse que não. Aquele que praticava sexo fora do seu casamento, não com a sua esposa, esse deveria ser punido. Seria considerado errado. A lei condena essa prática. O sexo é somente para a esposa, entre um homem e uma mulher. Quem pensa diferente está querendo montar um Jesus e um Deus diferente. O que está sendo dito aqui nas Escrituras é que nada passou. A minha pergunta é: o céu já passou? Ou quando você sai você vê o céu? Quando você pisa, não é mais a terra que você está pisando? Ou é o planeta Terra? Ou é a nossa terra, o chão? Então vejam só, enquanto tiver chão e que tiver céu,
A lei está em vigor, não vai passar nada da lei. E Jesus chega a mencionar as pequenas letras. Quando ele fala nem o i, ele está se referindo ao iota, no grego, e no hebraico no iod. Iod é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele tem a forma de uma mãozinha colocada, parece uma vírgula, no alto da palavra. O iod, ele diz, pode ser uma letra pequena, mas você não vai poder alterar, fazer de conta que ele não existe. E é interessante porque é a letra do início do nome de Jesus, Yeshua, e também é o início do nome de Deus, Yahvé. Então nós temos essa orientação de Jesus que não se pode tirar uma letra, ainda que pequena, não pode mexer em nada na lei. E outra coisa que Jesus está dizendo que vale para o século XXI é que jamais, ou um tio é um acento, e aqui não foi usada em grego a palavra acento, mas sim uma palavra, uma transliteração de uma palavra hebraica que quer dizer chifrinho, um chifre pequeno. E aí você vai se perguntar, o que tem a ver chifre? É porque está falando do desenho da letra. Então quem conhece um pouco de hebraico sabe que se você escrever a letra R, ela é arredondada num ângulo. Se você fizer um ângulo reto e puxar um pouquinho ali para frente, aquilo era chamado pelos hebreus de chifrinho. Então a pessoa podia alterar as palavras simplesmente apagando ou não escrevendo. Mas os escribas ou os copistas, que não tinha imprensa na época de Jesus, a imprensa seria inventada 1500 anos depois, com Gutenberg. Então era tudo escrito à mão. Se era escrito à mão, Jesus estava dizendo, vocês copistas, por 1500 anos ainda, vão ter que copiar exatamente o que está escrito na lei. Olha que coisa, ele diz, você não altera, porque um D pode virar um R e um R pode virar um D. E não omitam também, é uma letrinha pequena, eu posso passar por cima. Jesus diz que não podia ser alterado. É interessante que os copistas hebreus, essa informação é importante, é tão perfeita a cópia que era feita, porque eles tinham permissão de errar no máximo poderiam errar 3 vezes num pergaminho. O pergaminho às vezes era o tamanho de um livro inteiro. Então eles estavam escrevendo ali um trabalho que durava meses, copiando. Se de alguma forma cometesse o erro, ele punha uma nota de rodapé, explicando que a palavra que ali, punha um sinalzinho, igual a gente faz, uma notinha do lado, dizendo qual palavra devia ser substituída. Vai escrevendo. Então, como eu disse, a ausência de uma letra altera o entendimento. Ainda mais o hebraico, que era escrito sem vogais. Então, se você tira uma letra, muda totalmente o sentido. E aí, então, o copista podia errar. Quando ele errava a terceira, se ele fosse errar uma quarta, ele tinha que queimar todo o pergaminho num fogo santo e começar tudo de novo. Então, aqui Jesus está reforçando essa ideia rabínica que não pode tirar a menor letra nenhuma, especialmente a menor, nenhuma. E aí ele diz, você não pode também tirar nenhum chifrinho, nenhum desenhinho que altera o nome da letra. Nada disso vai passar até que tudo se cumpra. Então o desejo de Deus é que tudo se cumpra na terra. E aí o que acontece? Nós devemos guardar, respeitar essa lei. E não imaginar, porque estamos no século XXI, estamos livres de cumprir. Não é isso que Jesus está nos ensinando, não é essa a postura do nosso Senhor. Se você é cristão e seguidor de Jesus, repute em alta estima o Antigo Testamento, não como um documento histórico, não como uma literatura judaica, repute como palavra de Deus. É isso que interessa para Jesus, se você crê ou não, e ele está dizendo que tem esse patamar dentro do cristianismo. O Antigo Testamento faz parte da Bíblia, e não a lei antiga, é cheio de preconceito. Outros dizem, é muito sangue. Quem é você para julgar a palavra de Deus? Deus disse, os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, estão acima. E a minha palavra não voltará vazia. Pode saber que até aquilo que nós julgamos que não devia estar nas Escrituras, está lá por uma razão e Deus vai mostrar. É perfeito e não temos permissão de Jesus para
para negligenciar a parte. É o que vem no próximo versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens. Então veja, a pessoa viola, porque diz, esse mandamento é pequeno, não tem muita importância. Aí um outro diz, esse mandamento, ele pequeno, eu vou ensinar para as pessoas, vocês estão livres, isso vocês não precisam cumprir. Jesus disse, não, se alguém violar e ensinar dessa forma aos homens, será considerado pequeno no reino dos céus, será desprezível. E ele diz, e não vai entrar, certamente. Porém, o que observar e ensinar, ou seja, eu cumpro, eu respeito, eu zelo, daí que vem a palavra guardar a lei. O que é guardar? Não é guardar dentro da gaveta. Guardar a palavra de Deus significa, e não é guardar na memória, é guardar, é você proteger para que não seja violado. Se você vir alguém transgredindo, vai lá e chama a atenção dele. Exortai-vos uns aos outros, previna a pessoa de que ela é réu de juízo, que está violando o mandamento de Deus, e nem os menores podem ser violados. Então, aqueles que observarem e ensinarem aos homens, é nosso dever também ensinar essa lei, esse será considerado grande no reino dos céus. Não preciso dizer, até aqui já deu para entender que Jesus cria e ainda crê na inspiração das Escrituras. Aliás, ele é o autor, na medida que o Espírito Santo e ele são um Deus só. Quem inspirou as Escrituras foi o próprio Jesus. Daí, é palavra de Deus, sem dúvida. E ele diz, esse será considerado grande no reino dos céus, aquele que ensinar e observar. Verso 20, estamos encerrando, ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, então cabe aqui explicar primeiro o que é um escriba, porque Jesus está dizendo em que intensidade nós devemos ser justos. A nossa justiça tem que exceder a deles. É interessante que muita gente faz uso de um texto que tem, acho que é em Eclesiastes, que diz, não sejas demasiadamente justo. O que é ser justo demais? Possivelmente está sendo condenado ali o legalismo. Aquela pessoa que quer se mostrar e por isso começa a exigir que todo mundo cumpra a lei para mostrar que ele é perfeito, ele é uma pessoa correta e está lá ensinando. E Jesus condena isso falando que não devemos ser como os escribas e fariseus, que eles são como sepulcros caiados. Eles mostram uma limpeza do lado de fora e por dentro estão cheios de maldade. Outro ensino de Jesus a respeito, que pessoas que davam esmolas para receber, aqui no Sermão da Montanha mesmo, davam esmolas e faziam oração em público para serem admirados pelas pessoas. E ele diz que a sua mão direita não saiba, a esquerda não saiba o que a direita fez. Você deve, na verdade, omitir das pessoas e Deus vai te recompensar em secreto. Então, para a gente ver o que é que ele fala dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Os escribas eram equivalentes aos doutores da lei, alguma coisa parecida com os pastores de hoje. Eram homens que conheciam profundamente as Escrituras, sabiam textos de cor, memorizavam. O semita, e você vai notar isso entre os árabes também, porque os árabes têm o mesmo sangue, eles são semitas, é só o mesmo sangue do hebreu. Entre os árabes existe um hábito de decorar o Alcorão, os árabes muçulmanos, que tem árabes cristãos também. Os árabes muçulmanos que decoram o Alcorão, tem gente que fala o Alcorão inteiro, de trás para frente. É um feito que eles consideram grande. E o que Jesus está dizendo aqui, o escriba conhecia com profundidade, mas o que importava é o comportamento. O que é que eu compro daquilo que eu sei? E os fariseus, quem eram? Era uma classe de gente que buscava a santidade do povo. Havia ainda outras classes, como a do saduceu. Muitos escribas eram fariseus. O fariseu era um corpo de doutrina. O fariseu acreditava no céu, nos anjos, na ressurreição. Os saduceus não acreditavam nessas coisas que eu citei, na existência da alma. O saduceu não acreditava. E Jesus não colocou o saduceu porque o saduceu, em geral, era meio relaxado com sua vida cristã. Corresponde um pouco ao católico brasileiro e um pouco também ao protestante americano. Você olha na cultura americana,
Os protestantes lá muitas vezes são relaxados e praticam coisas perversas, e o católico é um pouco mais rígido, ele se abstém de vícios e coisas desse tipo. O catolicismo lá é mais protestante do que o protestantismo americano, e o brasileiro é mais das escrituras, como o católico americano. Bom, mas com essas palavras eu só estou dizendo que aqui não há espaço para o relaxamento. Não ser demasiadamente justo tem outro mandamento. Aqui está dizendo que a minha justiça tem que ser maior a que dos escribas e fariseus. Como é que era a justiça desses homens? Eles debatiam com profundidade sobre o nosso comportamento diante da lei. Eles debatiam com tantos detalhes que havia entre os judeus uma discussão se você poderia, no dia de sábado, cuspir no chão. Porque você cuspindo na terra, você abre um suco no pó. E lavrar a terra é trabalho, e trabalho não se faz no sábado. Você vê como eles eram minuciosos. Havia entre os judeus a discussão se deveria comer ou não o ovo que uma galinha botou no sábado. Olha que coisa interessante. Porque eles diziam a galinha trabalhou, e no sábado não se pode trabalhar. Nem os animais, diz lá, devem trabalhar no sábado. Então que aquele ovo seria o fruto do pecado. Para alguns judeus, não eram todos. Mas eu só estou dizendo o debate que havia entre eles, a tal ponto que precisamos cumprir a lei. E aí Jesus diz, a sua justiça tem que ir além. Você tem que tentar buscar o princípio do desejo de Deus e cumprir esse princípio na sua vida. O fariseu preocupava com a superficialidade. E Jesus então diz, nem como escriba que conhecia muito e não praticava, mas ensinava aos homens. E a sua justiça tem que ir muito além dos fariseus, que na hora da prática ensinavam seus discípulos, mas que na verdade os fariseus não tinham ainda o conhecimento da essência da lei. Então qual que é a essência da lei? Olha aí no seu Novo Testamento, no Sermão da Montanha, você vai observar que Jesus vai comentar como que a lei devia ser cumprida. Por que Jesus vai fazer isso? Isso é uma palavra que eu quero dizer para poder concluir. Observa bem, se há um novo reino, vai existir uma nova lei, supõe-se. Não é essa a ideia? Nova lei, um reino novo. Qual que é a lei desse reino? Jesus está dizendo, é a mesma dos judeus. É isso que ele está dizendo. Mas ele vai mexer na interpretação sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o juramento, sobre a vingança, do amor ao próximo. Então a tradição oral do hebreu seria descartada para se abraçar a interpretação de Jesus. E isso é que é o cristianismo. O cristianismo é a crença judaica, mas inclui o quê? Que o Messias esperado já veio. E que esse Messias nos ensinou a seguir a lei do Senhor e não revogá-la, mas cumpri-la. E depois ele fala sobre a prática da esmola, sobre a oração, por aí vai, jejum. São instruções que Jesus está dando sobre o comportamento do povo em relação à lei. Ele diz, a lei não muda. O que deve mudar é o nosso comportamento e a nossa interpretação da lei, porque o homem vai adaptando às suas conveniências. Então, se tem um texto de Provérbios que diz, não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho. Aí, um outro vai dizer, não, eu tomo vinho de olho fechado para cumprir o mandamento. O outro diz, não, eu só tomo tinto. Desculpe, o branco, porque o tinto aqui está proibido. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho. O que ele está querendo dizer, o espírito da lei é, porque ele é atraente e pode te levar a fazer coisas erradas. Não está nem proibindo, está dizendo, se você não quer ser tentado, não olhe. É isso. E aí nós ficamos com discussões tolas em torno de mandamentos, tentando dar uma interpretação que nos permita praticar as coisas que gostamos, ou que nos permita mostrar aos outros que somos mais rigorosos e mais santos do que os outros. Não é esse o propósito da lei. Não é exaltar o homem, é exaltar Deus. Então, Jesus está dizendo, existe lei no meu reino. E é a mesma lei dos judeus. Tá? Ele, em outras palavras, ele está mostrando que ele tem apreço pelas Escrituras e Jesus está dando autoridade às Escrituras e a igreja tem que tomá-la como padrão. As práticas da igreja são, na verdade, reproduções, a liturgia, se quiser chamar assim, reproduções
do comportamento e da relação do homem com a lei do Senhor. Tá? E lei não são os 10 mandamentos, não. Mandamentos de comportamento são 613, segundo os judeus levantaram, que tem nos 5 livros da lei. A lei é isso. Tá? Não fica por aí pensando que são 10, porque você pega um trecho da Bíblia e põe acima dos outros. Tem que cumprir isso aqui. Não, aquilo é só um resumo. Tá? Então quem anda por aí dizendo que o crente, se quiser para o céu, tem que cumprir os 10 mandamentos, na verdade descumpre. E está ensinando, está mutilando a lei para os homens. Tá? E nem o sábado é o mandamento principal, não tem nada disso. Porque na verdade existe, e não são 10, são 613 para o judeu e 7 para nós. Assim que o hebreu entende hoje. Os gentios têm 7 mandamentos que eles devem cumprir. E o sábado não está entre eles. O sábado é particular do judeu. Bom, queridos, eu espero que tenha sido útil a vida dos irmãos e continuem lendo as Escrituras, porque o conhecimento de Deus vem das Escrituras. Nós precisamos, nos alimenta e estamos próximos de Deus. Temos força para dizer não para o pecado exatamente quando lemos as Escrituras. Ou este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Tá? E não tenta fazer uma ética sua, criar um cristianismo particular seu, dizer, Deus conhece o meu coração. Isso é bobagem você dizer isso. Deus conhece o seu coração e isso é pior para você. Porque Ele sabe que você tem condição de buscar uma vida de retidão a partir da palavra dEle e você está buscando uma vida de lascívia, dizendo, o meu coração é do Senhor, mas meu corpo é meu para eu fazer o que eu quiser. Então, não entenda assim, o mandamento do Senhor não foi feito para isso. Foi feito para nos orientar. Então, abrace essa bênção e leia as Escrituras se submetendo a ela, entendendo que Jesus disse que é a palavra dele mesmo. Tá? Que Deus te abençoe e você tenha um resto de noite abençoado. Vamos orar ao Senhor.